Oi, gente, vamos dar continuidade então ao nosso assunto, tá? Nossas aulas. Vamos trabalhar biologia hoje, tá? E vamos fazer em cima dos exercícios, tá? Nesse assunto de biologia a gente vai tratar sobre a evolução, tá? Dentro da evolução ele trabalha o evolucionismo, o criacionismo, algumas teorias, né? A teoria de Lamarck, teoria de Darwin e assim por diante. Então, ali no exercício número 1, qual a diferença entre o evolucionismo e o criacionismo? Bem, para o evolucionismo, o próprio nome já fala, a evolução das espécies acontece por meio de seleção natural, tá? Dos seres. E o criacionismo daí são forças sobrenaturais, daí, né, envolve a religião, tá? Então, no caso, o surgimento ali do planeta, do ser humano, né? Então são mais religiosos, mas assim, não tô aqui para dizer quem que é o certo e quem que é o errado, tá? Cada um acredita naquilo que quiser. Só tô falando aqui qual é a diferença das duas, tá? Então é a letra C. Tá? Ai, coisa, apertei no lugar errado. Aqui. Desculpa. Agora sim. Resposta C é a letra certa. Vou diminuir um pouco esse zoom, né? Que tá muito. Acho que já deu. Então, na número 2. Tá? Qual é o nome dado à ideia de que os seres vivos eram, em número, fixos e imutáveis, tá? Então, assim, a evolução, ela significa o quê? Uma mudança, né? E as espécies, elas modificam-se ao longo do tempo, né? Então, na história da ciência, a ideia evolucionista é relativamente recente. Ela prevaleceu até o final do século XVIII. E a ideia de que os seres vivos eram em número fixo e imutáveis, portanto, ideia chamada de fixismo ou pensamento fixista, tá? Letra C também. Na 3, as bases da evolução são o estudo comparativo dos organismos, o estudo do aquecimento global, estudos das montanhas, ou o estudo dos organismos vivos. Então, essa daí tá fácil, né? É o estudo comparativo dos organismos, né? Porque precisa fazer uma comparação para poder saber a evolução, se houve, se não houve, ok? Vamos ver aqui. Opa! Na 4. O que são fósseis? Né? Então, restos de seres vivos, antigos vulcões, novas espécies ou qualquer tipo de rocha. Então, os fósseis são os restos dos seres vivos, ok? Opa! Essa, bem tranquilo. Na 5. Não são exemplos de fósseis, ossos, rochas em geral, carapaças ou esqueletos. Meu Deus, né, gente? Mais fácil ainda. São as rochas, né, que não são exemplos de fósseis. Então, vamos para o número 6. O que o estudo dos fósseis possibilita? A compreensão da evolução das espécies de seres vivos, entender quais motivos resultou na transformação geológica do planeta, C. Possibilita aos estudiosos montar uma coleção de organismos vivos ou todas as alternativas. Então, o estudo dos fósseis, então, ele possibilita a compreensão justamente da evolução das espécies, né?
7. Quem foi o primeiro estudioso a propor uma teoria sistemática de evolução? Então, assim, quem primeiro, né, tentou explicar esse processo da evolução foi Lamarck, tá? Lamarck, ele combatia as ideias criacionistas e fixistas da época e foi o primeiro a tentar explicar cientificamente o mecanismo pelo qual a evolução acontece, tá? Então, foi Lamarck. Letra B. Na 8, Lamarck, na época, propôs 2 leis fundamentais. Uma delas foi... Então, assim, como ele foi o primeiro a propor, né? Segundo ele, o princípio evolutivo estaria baseado em 2 leis fundamentais. A lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, assim, essa lei do uso e desuso é o uso de determinadas partes do corpo, do organismo, faz com que elas se desenvolvam e o desuso faz com que elas se atrofiem. Então, o que ele diz? Se eu uso muito parte do meu corpo, ela vai se desenvolver. Se eu não uso, ela vai atrofiar, né? A gente falando assim até, meu Deus, né? Que ridículo. Mas, né, pra época, gente, né, tudo é válido. Aqui. Na 9, desculpa. Lamarck escreveu a lei da transmissão dos caracteres adquiridos e disse que as alterações provocadas em determinadas características do organismo pelo uso e desuso. O que acontece? Né? Então, assim, nessa lei de transmissão dos caracteres adquiridos, alterações provocadas em determinadas características do organismo pelo uso e desuso são transmitidas aos nossos descendentes. Olha só, então, essa evolução é transmitida, né, aos nossos descendentes. Opa, desculpa. 10. A teoria de Lamarck apresenta um erro básico, o que tornou inaceitável atualmente. Qual que foi esse erro? Deixa eu dar isso. Então, assim, o que acontece? Essa teoria de Lamarck, ela não é aceita atualmente, pois as suas ideias, né, apresentam um erro básico, onde as características adquiridas por influência do meio externo não são hereditárias, né? Então, estudos posteriores a Lamarck comprovaram que as alterações em células somáticas dos indivíduos não alteram as informações genéticas contidas nas células geminativas no cenco, dessa forma, hereditárias. Então, assim, exemplo, tá? Um exemplo bem nada a ver. Não tô falando que ele dizia isso, mas é um exemplo. Por exemplo, eu quebrei o pé. Daí eu vou ter um filho e meu filho vai nascer com o pé quebrado. Entenderam? Então, não é assim que funciona, né? Tá? Então... Aqui, a letra A. Tá? Então... As características adquiridas por influência do meio externo não são hereditárias, tá? 11. Os estudos posteriores a Lamarck comprovaram que alterações em células somáticas não alteram as células, eu já falei, né? Geminativas. Germinativas eu falei aqui. 12. Quais animais citados no texto Lamarck e Darwin utilizaram para explicar suas teorias? Então, né? Eles dizem o seguinte, né? Que, por exemplo, as girafas, né? Lamarck diz o seguinte, que as girafas ancestrais, né, provavelmente elas não tinham o pescoço comprido, elas tinham o pescoço curto.
tá? Então, para alcançar as folhagens lá das árvores, que elas precisavam se alimentar, elas tinham que esticar o pescoço. Então, pelo fato de esticarem sempre o pescoço para atingir a folhagem, o pescoço alongou, tá? Então, essa característica adquirida era transmitida aos seus descendentes, tá? Então, por isso que hoje as girafas têm um pescoço bem longo. Lamarck que falou isso, tá, gente? Não tô falando, não. Para Darwin, né, as girafas ancestrais, elas tinham um pescoço de comprimento variável, tá? Então, não era nem longo e nem curto. Então, essas variações eram hereditáveis. A competição e a seleção natural que levaram à sobrevivência dos descendentes dos pescoços longos, uma vez que eles conseguiam alimentar-se melhor do que as girafas do pescoço curto, né? Então, finalmente, apenas as girafas dos pescoços longos sobreviveram à competição, tá? A teoria de Darwin era da teoria da seleção natural. Então, assim, como eu expliquei ali da girafa, tá? Que Darwin falou que algumas nasciam com pescoço curto, outras com pescoço um pouco maior, outras mais ou menos. Então, as que alcançavam as árvores sobreviviam. As que não alcançavam morriam. Era essa a teoria dele, tá? Então, assim, não tem muito sentido, né? Então, é bem complexo, assim, não sei nem como que ele explicava isso, mas pra ele era assim. Alguns nasciam mais longo, outros mais curto, e as que, né, conseguiam chegar lá sobreviviam, né? Porque conseguiam comer, e outras não. Mas o Darwin, eles falam ali no texto, se vocês forem dar uma olhadinha, eles falam então sobre as girafas e sobre as aves, tá? Opa! Gente! Na 13. Charles Darwin desenvolveu a de olho por olho, dente por dente, teoria de Mendel, da transmissão de caracteres adquiridos, ou teoria da seleção natural. Então, acabei de falar, né? Teoria da seleção natural. 14. Segundo Darwin, quais organismos deixam maior quantidade de descendentes à próxima geração? Então, obviamente, para ele, eram os mais bem adaptados ao ambiente, né? Então, tem um exemplo lá da girafa que ele falou. 15. Para Darwin, o que aconteceria com os organismos que não se adaptam às condições, né? Então, para ele, entrariam em extinção. Opa. Tem mais uma aqui embaixo que eu não vi. 16. Com o acúmulo de novas características no organismo, o que pode acontecer? Então, com o acúmulo, né? Então, vamos pensar, o acúmulo de novas características no organismo. Pode acontecer, então, a constituição de novas espécies, tá? Agora, 17. Quando novos indivíduos são gerados e apresentam características nunca vistas antes, dizemos que esses indivíduos sofreram um processo do assunto que a gente está tratando hoje, evolução. 18. O surgimento de novas características nos seres deve-se principalmente à ocorrência de, obviamente, mutações genéticas, né, gente? Essas daqui a gente não precisa nem ter lido o assunto. 19.
Qual teoria que surgiu no século XX designa a união dos estudos de Darwin, principalmente a seleção natural, com as descobertas na área da genética? O neodarwinismo, tá? Esse neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, ele surgiu no século XX e ele é essa união dos estudos de Darwin, né? Com as descobertas na área genética. Então, na época dos primeiros estudos evolucionistas, ainda não se conhecia ao certo como funcionava o mecanismo de hereditariedade, tá? Então, só foi desvendado mais tarde com os estudos de Gregor Mendel, tá? Então, é o neodarwinismo. Esse Gregor Mendel é o pai da genética, tá, gente? Conhecido como pai da genética. 20. 3 teorias evolutistas que surgiram e se destacaram. Qual das teorias abaixo não é considerada uma teoria da evolução? Teoria da criação, teoria de Darwin, teoria de Lamarck ou a teoria sintética, tá? Então, é a teoria da criação, tá? Felizmente aí é a teoria da criação, ok? Então, encerramos esse assunto, tá? Daí, depois, na semana que vem, teremos mais alguns assuntos de biologia.